Inicialmente, um bom dia a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar pela primeira vez como palestrante em Goiânia. E numa segunda-feira de carnaval, para começar a semana, nós gostaríamos de agradecer também a todos vocês, porque nesse 29º Congresso Estadual Espírita do Estado de Goiás, nós sabemos que o povo de Goiânia e de Goiás tem se somado a todas as pessoas do Brasil em oração pelo acontecimento em Santa Maria, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Aquele grupo de jovens que desencarnou em Santa Maria, hoje é uma nuvem de testemunhas. Já faz parte do plano espiritual. Mas ficam do lado de cá aqueles seus familiares, particularmente, envolvidos no campo do sofrimento natural humano e que precisamos respeitar da melhor maneira possível através da solidariedade. Em momentos como esse, nós entendemos por que Jesus disse que deveria mandar um outro Consolador. E entendemos por que ele chamou o Espiritismo de o Consolador. Porque somente a doutrina espírita, num momento como esse, é capaz de dirimir e diminuir um pouco os sofrimentos e as angústias dessas situações. Então, nesse momento, dedicamos a nossa fala em vibração, em emoção e em espírito para todos aqueles que ainda estão envolvidos nesse tão recente acontecimento de Santa Maria. E nesse 29º Congresso Estadual Espírita, ficará guardado na nossa lembrança, particularmente na minha, porque como falava para os companheiros da Federação Monte de Goiás, como é o meu primeiro encontro como palestrante nesse congresso, durante todos os anos eu vou me lembrar de qual é o número desse congresso. É o 29º agora, o 30º ano que vem. Por quê? Porque faz nesse ano também 29 anos que eu sou casado. Então não me esqueço mais do Congresso de Goiás. E nem mais do meu casamento também. Uma nuvem de testemunhas nos cerca. Como agir? Que nuvem? Como assim? Quer dizer que nós não estamos sozinhos? Quer dizer que o que nós vemos não é o todo da realidade possível? Isso significa dizer que existe uma dimensão que nos acompanha, que nós não vemos e que, no entanto, é testemunha do que fazemos. É desconcertante imaginar que nesse momento existe uma plateia maior do que essa, como uma nuvem de testemunhas do que está acontecendo aqui. E que essa nuvem de testemunhas interferiu diretamente para que cada um de vocês tenha vindo até aqui. Para cada pensamento, para cada ação, para cada decisão. Uma nuvem de testemunhas de espíritos sintonizados com aquelas ideias que se movimentam muito antes, para nos intuírem daquilo que devemos fazer, daquilo que eles querem, daquilo que eles desejam. Muitos pensamentos, muitas iniciativas que temos são, portanto, decorrentes dessas influências. Nós ainda temos a fantasia, a ilusão, de que o que coordena a nossa vida é o que vemos. Que a realidade é o que enxergamos. Mas é do século XIX a constatação de que, de fato, o que comanda a nossa vida, o que coordena a nossa existência, nós não vemos. O mais importante da nossa existência nós não enxergamos. A maior parte dos acontecimentos fundamentais que dirigem a nossa vida física,
psicológica e espiritual são invisíveis aos nossos olhos. E Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, ele diz, já ao seu tempo, que uma nuvem de testemunhas nos cerca, nos alertando para escolhermos o caminho correto diante desta realidade. No século XIX, a medicina avançou muito por conta de descobertas relacionadas ao invisível. Já nesse século, foi quando se descobriu a realidade do mundo microscópico, a realidade das bactérias, dos vírus, dos micróbios, que até então não se cogitava a existência. Conta a história que um cirurgião em Viena, em meados do século XIX, de nome Ignaz Philipp Semmelweis, coordenava um trabalho no hospital em Viena. Ele, um cirurgião, observava que mulheres que estavam por ganhar os seus filhos, parturientes, portanto, muitas delas acabavam morrendo 36 horas, até 36 horas depois que tinham seu filho. E essas crianças acabavam morrendo também com os mesmos sintomas. A esse transtorno, a esse episódio de patologia, foi dado o nome de febre puerperal. Não se sabia qual era a causa da febre puerperal. Naquela época não se imaginava, não se suspeitava da existência do mundo invisível aos olhos dos micróbios, das bactérias, dos vírus. Não havia essa explicação. Quem ousasse dizer que existisse algum tipo de agente invisível aos olhos seria considerado um místico, um supersticioso, alguém que estava lidando com a fantasia. Mas o fato é que as mulheres morriam. Então ele foi contratado e começou a trabalhar na busca das causas. E ele percebeu o seguinte, que naquele hospital havia duas alas. Uma ala em que as mães que davam à luz aos seus filhos davam à luz através das mãos dos médicos. Eram os professores da escola de medicina que, junto com seus alunos, faziam o parto daquelas mulheres. E numa outra ala, a ala das parteiras, que faziam partos também. E para a surpresa da comunidade científica ao seu tempo, a ala que morriam mais crianças e mulheres era exatamente a ala dos médicos. Ele não entendia muito bem o porquê dessa discrepância que chegava de 3-1. Foi tentado uma série de recursos para evitar esse fato. Se pensava, por exemplo, que era a maneira como os médicos examinavam no exame de toque as suas parturientes. Foi aconselhado, então, que o fizessem esses exames de uma forma mais delicada, colocando a mulher de lado, mas as taxas de febre puerperal não baixaram. Se percebeu que havia uma influência psicológica muito grande naquela ala, porque muitas mulheres morriam, então já se sabia que as mulheres que fossem para aquela ala tinham uma chance maior de morrerem. E de sobra, ainda cada vez que uma mulher morria, entrava o padre com uma sineta e dava o sinal de que mais uma alma havia passado para o outro lado da vida. Então, as que estavam do quarto ao lado, quando ouviam a sineta, sabiam que já estavam na fila de espera para passarem também para o plano espiritual. Foi dada a ordem, então, para que o padre não tocasse a sineta, porque isso poderia diminuir as taxas, mas não explicava o porquê que as crianças também morriam, porque crianças não tinham visto padres e sinetas ainda, e acabavam morrendo também. É preciso dizer que naquela época, como não havia suspeita das infecções, os médicos e os estudantes usavam os seus jalecos sujos de sangue. Era muito elegante, naquele tempo, que um médico operasse com o mesmo avental, com o mesmo jaleco que havia feito uma cirurgia anterior.
Quando o paciente via que o médico estava com um avental ensanguentado, aquilo era sinal de que o cirurgião tinha muita experiência, já tinha atendido muitas pessoas. Então, quando se via o médico com o avental ensanguentado, esse é um médico bom, esse é o que vai me ajudar, porque ele já tem uma prática, já tirou sangue de outro antes de mim. As luvas em que eram feitos os exames nos cadáveres, nos exames periciais, nas aulas de anatomia, e o bisturi que era utilizado nas aulas de anatomia era o mesmo bisturi e as mesmas luvas que iam para as cirurgias logo depois. Semmelweis desconfiou que havia alguma coisa errada ligada ao instrumental e aos cuidados médicos que poderiam ser causa do número de mortes superior. Então, o que ele fez? Ele pensou inicialmente que talvez então fosse a própria ala do hospital que estivesse contaminada. E ele deu uma ordem para que os médicos passassem para a ala das parturientes, das parteiras, e as parteiras passassem para a ala dos médicos. E a morte acompanhava os médicos. Aonde os médicos iam, a morte ia atrás. Vocês imaginem a situação. A pessoa vai atendê-los hoje. Hoje a gente olha e acha graça numa situação como essa. Um médico atender com um avental ensanguentado. Mas naquela época aquilo ali era a rotina. Para vermos como a cultura de uma época acha ridículo uma descoberta que ainda não foi consagrada. Nós vamos chegar num outro tipo de mundo invisível que é motivo de riso ainda por muitas pessoas. Então, Semmelweis determinou o seguinte, porque em determinado momento, ele, através de um colega, ele pediu que esse colega dele fosse entrar em férias porque estava muito cansado. E esse colega disse, não, vá você no meu lugar. Você está mais cansado do que eu. Eu fico trabalhando no seu lugar. E Semmelweis tirou umas férias. Quando ele voltou, o seu colega havia morrido com os mesmos sintomas das parturientes e das crianças. E foi quando ele descobriu que esse colega, durante uma cirurgia, cortou desavisadamente a sua mão com aquele bisturi. Surgiu uma ferida em torno da mão e daquela ferida surgiu uma infecção e o colega morreu. Então ele suspeitou que algo no bisturi passou para a mão do colega e lhe levou à morte. Provavelmente a mesma coisa acontecesse com as parturientes. Então foi determinado, através de um decreto imperial, no ano de 1840, que a partir daquele momento todos os médicos e todos os profissionais da área da saúde deveriam atuar em 3 frentes. Uma, cuidando da sua própria higiene pessoal, nada mais de aventais ensanguentados, bisturis. A mudança, a asepsia da sala e dos utensílios. Vocês sabem o que aconteceu? Houve um verdadeiro protesto, um repúdio. Alguns médicos diziam, eu já opero há mais de 25 anos desta forma. Eu não vou mudar a minha maneira de trabalhar. E algumas profissões, como a nossa na medicina, é bastante difícil modificarem-se alguns paradigmas consolidados em cima do orgulho e em cima da vaidade. Já naquele tempo, Semmelweis teve êxito quando, pelo decreto imperial, foi determinada uma ordem superior e assim foi feito. A partir desse momento, as taxas de mortalidade caíram bruscamente e ficaram equivalentes às taxas de mortalidade das parteiras. Você sabe o que aconteceu com Semmelweis? Ele foi expulso de Viena. Foi mandado embora, porque ele havia trazido uma rotina incompatível com os hábitos científicos daquela cultura. Está relatado na história, vocês podem pesquisar esses fatos. Provando que prova não convence ninguém. Muitas pessoas dizem, eu só acredito se me provarem. Vejam um exemplo. Ele provou através da experimentação, através dos resultados,
que havia algum fator que ainda não estava descoberto, mas que estava influenciando, e pelos resultados, na medicina, é que devemos escolher as condutas. Não foi o suficiente para modificar a conduta dos profissionais da sua época. Ele foi expulso de Viena, entrou em depressão, foi para o seu país de origem e lá começou a falar sozinho. Em determinado momento, Samuel Weis caminhava na rua como se estivesse conversando com seres que somente ele via. Quando ele encontrava um casal de namorados, ele dizia: lavem-se antes de terem as relações sexuais para que vocês não tenham a febre puerperal. Então ele foi considerado um louco. E certa feita, fazendo uma cirurgia na sua cidade, ele foi tomado de um estado de fúria estranho, já que em determinados momentos ele era visto tendo crises de raiva, de ira. E naquele momento da cirurgia, no momento de ira, ele pegou o bisturi e cravou na própria mão. E morreu de febre puerperal. Num outro país, na mesma época, um outro pesquisador, um microbiologista, em um berço melhor, em Paris, na França, de nome Louis Pasteur, viria alguns anos depois a demonstrar através do microscópio que aquilo que não era visto com os olhos de fato existia. Chamavam-se os micro-organismos. Agora poderíamos ver através do microscópio a existência desses micro-organismos. E foi descoberta a existência da causa da febre puerperal, que se chama estreptococo. Estreptococo é essa bactéria que nós temos frequentemente quando vamos visitar o Rio Grande do Sul, na época de inverno, nas infecções de garganta, nas amígdalas. São as amigdalites, geralmente são causadas por estreptococo. E hoje nós combatemos essas infecções com muita facilidade através do antibiótico, o que naquela época não era possível. Vejam que a cultura científica da sua época não foi capaz de revelar através dos fatos o comportamento daqueles que faziam parte daquela cultura, nos mostrando que a ciência não comanda o conhecimento. Quem comanda o conhecimento é a política. A política é a mãe de todas as ciências, conforme dizia Aristóteles. Nós somente acreditamos naquilo que nós queremos acreditar. Nós não acreditamos naquilo que as provas nos demonstram. Se prova convencesse alguém, médico não fumava. Porque ninguém como um médico sabe dos malefícios do cigarro. Eu tive aula de um pneumologista que fumava. E ele mostrava o exame de radiografia dos pulmões dos pacientes enfisematosos e dizia: não façam isso que eu estou fazendo, porque é muito ruim para a saúde. Então, os nossos níveis de consciência, eles variam, claro, pelo conhecimento também, mas o conhecimento sozinho não é suficiente. É por isso que, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma indagação aos espíritos. Influem os espíritos nos acontecimentos da nossa vida? E eles respondem: muito mais do que supondes. Interferem de tal maneira que são eles que vos dirigem. Ah, Allan Kardec. Allan Kardec também, em meados do século XIX, viria a revelar que nós estamos mergulhados numa nuvem de testemunhas. Aquilo que Paulo de Tarso havia falado aos hebreus, ele então viria vivamente demonstrar através da experimentação, que assim como existe um mundo microscópico que nos influencia a nossa vida material, existe um mundo invisível que nós não vemos com os olhos comuns, que interfere diretamente na nossa vida mental e na nossa psicossomática, da nossa mente e corpo, nas relações espirituais mente e corpo. Esse mundo espiritual, ele está em interação permanente conosco. E até hoje, os cientistas pedem um microscópio para a demonstração dos espíritos, não se dando conta que esse microscópio já foi inventado desde que o homem foi criado. O microscópio
do plano espiritual chama-se mediunidade. É através da mediunidade que nós constatamos a existência dos espíritos. Existem microscópios eletrônicos, como o microscópio mediúnico de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que é capaz de enxergar vivamente o plano espiritual. E existe o nosso que a gente compra em qualquer livraria, que através da intuição já resolve muita coisa. Porque a presença dessa nuvem de testemunhas, ela pode ser percebida vivamente em nós, sem que necessitemos enxergar ou ouvir. Todas as vezes que temos uma sensação maravilhosa, como está acontecendo nesse momento, a nuvem de testemunhas que nos cerca é compatível a esse nível de onda. E todas as vezes que nós somos tomados pela ira, pela cólera, pelo rancor, pela impaciência, pela inquietação, outra nuvem de testemunhas está perto de nós. Nós não precisamos distinguir as formas. Nós não precisamos ver claramente, porque através da nossa sensibilidade, nós temos condições de perceber a que mundo nós estamos ligados por uma lei fantástica, que se chama Lei das Afinidades. É através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos que nós escolhemos as sintonias e as ligações espirituais que nós queremos ter para as nossas vidas. É por isso que André Luiz dedicou toda a sua obra para demonstrar essa estreita relação do plano espiritual. André Luiz, principalmente, em alguns livros, irá trazer alguns fatos muito interessantes que mostram a importância dessa influência espiritual nas nossas vidas. No capítulo 4 do livro No Mundo Maior, um livro que nós aconselhamos a que os irmãos comprem e leiam com atenção, porque é uma das obras mais fantásticas da coleção de André Luiz. Para aqueles que gostam do estudo do cérebro, para aqueles que gostam de entender essa relação espírito, cérebro, mente e corpo, André Luiz desvenda, nesse livro No Mundo Maior, através das orientações de Calderaro, informações a que a ciência recém agora começa a arranhar. E no capítulo 4, exatamente de nome Estudando o Cérebro, André Luiz irá nos falar de um drama. 2 homens. Um mais velho, dono de um comércio de quinquilharias, de nome Camilo. Um outro mais jovem, bem mais jovem, de nome Pedro, que foi, entre aspas, adotado por Camilo desde pequeno. Camilo tinha em Pedro uma espécie de filho, que não era bem filho, era um filho empregado. Era daquelas crianças que moram junto, mas que servem mais para o trabalho do que para o afeto. E Pedro tinha em Camilo a figura do pai, mas que de fato não era efetivamente reconhecido como tal, porque no comportamento afetivo Camilo era mais um chefe do que, de fato, uma figura paterna. Quando Pedro completa 18 anos, ele exige de Camilo que seja ressarcido de todos os anos anteriores com o pagamento do suor do seu trabalho. Camilo olha para ele e lhe diz: mas eu te tenho na condição de um filho. Eu não vou te pagar nada para trás. Tu terás o futuro, terás a fortuna, terás o teu salário a partir de agora. Daqui para frente, todos os direitos, mas daqui para trás, nenhum. E naquele instante, contra André Luiz, que Pedro se sente extremamente injustiçado. Estando só os dois no escritório, ele é tomado num momento de fúria, de ira, de cólera, e assassina o seu tutor. Logo depois que ele assassina, ele toma o devido cuidado de ocultar as provas do crime. Vai até o cofre e retira a quantidade de dinheiro que ele acha justo que tivesse recebido, cuidando para deixar intacto todo o restante da fortuna, para não levantar suspeitas sobre ele. Os crimes ocultos da humanidade.
Quantas vezes? Vou fazer isso de forma escondida porque ninguém está vendo. Um crime que passaria oculto pelas leis da justiça, mas que não passaria oculto para a consciência. Então, no outro dia, ele retorna ao local do trabalho, agora acompanhado pela polícia, porque suspeitava que algo havia acontecido com o seu pai, chefe, que não havia aparecido. Quando eles se adentram, deparam-se com o assassinato. As investigações começam, mas as suspeitas não caem sobre ele. Porque ele havia, de forma estratégica, tomado todos os cuidados para não deixar pistas. Cuidou, inclusive, de apoiar a viúva e os filhos legítimos do casal, deixando intacta boa parte da fortuna. Passado um tempo, ele muda de cidade, ele pega o dinheiro que ele havia retirado dos cofres, transforma em aplicações e fica muito rico. A vida segue para Pedro. Camilo, do outro lado, quando desperta e se dá conta do que aconteceu, já do que está acontecendo, passa a ser uma testemunha permanente em contato com a consciência de culpa, que Pedro tentava fugir a todo momento, pois que ele se atirou incessantemente no trabalho. E conta Calderaro que a área intermediária do cérebro, o andar intermediário, é a área das ações, é a área dos esforços, a nossa área cortical, a nossa área do trabalho. Então ele se atirou e se dedicou apenas para essa área intermediária. Uma vez que da área inferior do cérebro vinham impulsos primitivos que lhe chamavam a consciência dizendo que ele havia feito alguma coisa errada. Assim como aquela velha colocação bíblica: Caim, o que fizestes do teu irmão? Para fugir desse apelo, então ele se jogava no trabalho. Mas como a vida é pródiga de bênçãos, não lhe deixaria livre de oportunidades. Assim como Paulo de Tarso no falar de Haroldo Dutra, que teve várias chances de poder se reabilitar. Também Pedro, então, passa a ter na sua vida, na sua estrada, a sua Abigail. Conhece a sua esposa, uma mulher de índole superior, e com ela tem 5 filhos. 5 filhos maravilhosos. E tem uma vida extremamente feliz para todos, menos para ele. Porque ele passa a viver daquele momento em diante apenas para trabalhar. Fins de semana trabalhando. Passados alguns anos, ele adoece gravemente num quadro que, lendo a obra No Mundo Maior, nós entendemos ser de uma depressão de características melancólicas pelas classificações psiquiátricas. É quando o André Luiz conhece o caso. E Calderaro vai estudar com ele o que está acontecendo no cérebro daquele homem. Porque o obsessor, o ex-chefe, o padrasto, está agora imantado no seu campo perispiritual, tomado de cólera 20 anos depois, sem modificar em nada o desejo de vingança. E em cima daquele desejo de vingança, o substrato da culpa, que embora esteja esquecida na memória, mas imediata, não está esquecida na memória da consciência. É quando Calderaro diz que nós temos neurônios que captam a realidade externa. E faz uma revelação a que a nossa psiquiatria não chegou ainda hoje. Mas existem neurônios que são especializados em captarem as impressões da consciência. E esses neurônios que captam as impressões da consciência são capazes de registrarem as mais profundas culpas e alterações emocionais profundas. No caso de Pedro, tratava-se da vida atual. Mas essas impressões podem surgir de outras encarnações também. Os fatos que são esquecidos da nossa consciência na vida atual, porque nós trocamos de corpo físico,
não ficam totalmente apagados da nossa consciência profunda e eles se irradiam através do nosso inconsciente para esses neurônios que captam as impressões da consciência. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: onde está escrita a lei de Deus? E eles deram a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Só perde para 625. Terá Deus dado ao homem algum modelo de perfeição? Quem seria esse modelo? E eles responderam com uma palavra: Jesus. Na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? E ele responde: na consciência. Na consciência. Vejam que interessante. A lei de Deus não está escrita num livro. A lei de Deus não está escrita na Bíblia. A lei de Deus não está escrita no Alcorão. A lei de Deus não está escrita em nenhum manuscrito sagrado, que, como disse o nosso Haroldo, só servem de mapa para nos orientar a caminhada. Mas a lei de Deus, portanto, não está escrita fora de nós. Ela está escrita dentro de nós. E como ela está escrita na consciência, a lei de Deus não é católica, não é espírita, não é protestante, não é muçulmana, não é budista. Ela é de todos nós. E se ela está escrita dentro de nós, a viagem que convém ao homem não é uma viagem para fora, senão uma viagem para dentro. O reino de Deus está dentro de vós, dizia Jesus. Ele sabia que era necessário nós empreendermos essa viagem interior para adentrarmos a nossa consciência, onde estão escritas as nossas mais singelas impressões das leis naturais. Na consciência. Quando os espíritos dizem na consciência, não quer dizer que elas estejam conscientes. A consciência profunda das leis divinas ainda nos é inconsciente. Ela está gravada no nosso inconsciente. E é por isso que nós precisamos fazer esse mergulho interior para encontrá-las. Porque no estado evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda não temos a amplitude de consciência para conseguirmos perceber essas leis naturais de uma forma tranquila e presente na nossa vida. Nós precisamos fazer um exercício, um permanente exercício que passa pelo desenvolvimento de todas as virtudes que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. E no livro de Kardec, no Livro dos Espíritos, particularmente na sua terceira parte, quando ele nos fala das suas leis morais. Lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, igualdade, trabalho, reprodução, lei de perfeição moral, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade, todas as leis naturais. Sobre esse assunto, nós temos um livro que nós trouxemos aqui para os companheiros. Chama-se Leis Morais e Saúde Mental, que está ao dispor de todos na livraria. Nessa obra, nós tentamos fazer uma ligação entre os aspectos da nossa saúde mental e da nossa consciência moral. Porque a psiquiatria ainda não chegou nesse capítulo. Hoje se estuda os fatores emocionais, os fatores orgânicos, os fatores traumáticos, os fatores de ambientes, os fatores de estresse, os fatores genéticos, endógenos. E tudo isso está ótimo. A psiquiatria é uma especialidade médica que avançou muito, mas ela ainda não classifica os fatores morais e espirituais. E esse capítulo necessitará ser pesquisado e documentado. Nesse capítulo 4 do livro No Mundo Maior, André Luiz diz que Pedro adoece gravemente devido à sua consciência de culpa. Estabelece-se um quadro degenerativo grave. E então, através do merecimento da sua esposa,
e dos seus filhos que oravam permanentemente pelo Pai. Foi atraída a presença espiritual de espíritos superiores. E um espírito amoroso, que já tinha sido mãe de Camilo, em outra encarnação, o obsessor, se aproximou. E quando ela se aproxima, quando olham para ela, os envolvidos nessa trama, eles acham que é Santa Maria, mãe de Jesus. E ela dizendo, não sou. Sou apenas uma mulher que já foi mãe no mundo. E ao se aproximar de ambos, através do amor, ela vai dissolvendo todas aquelas amarras de ódio, de cólera, através do amor. E André Luiz pergunta para Calderaro, por que nós outros não conseguimos fazer isso? Nós poderíamos ter nos aproximado deles e termos explicado a eles tudo o que havia acontecido, uma vez que a bondosa mãe havia explicado. E Calderaro dá uma lição inesquecível, porque se o conhecimento auxilia por fora, somente o amor socorre por dentro. Não são as palavras que curam, é o amor que nós temos que vai junto com as palavras que é capaz de curar. Esses espíritos envolvidos, eles estão envolvidos no amor. E através do amor é que eles tiveram a oportunidade de se transformarem. Vale a pena ler a continuidade dessa obra, porque ela traz um conhecimento fantástico dentro do capítulo das nossas sintonias. No dia a dia de nossas vidas, portanto, nós estamos permanentemente desenvolvendo as nossas características de saúde ou de doença dentro de nós. Todas as vezes que nós buscamos sintonias ou fazemos escolhas equivocadas, nós geramos uma nuvem de testemunhas compatíveis a esses atos. E somos observados vivamente nesse entorno espiritual que passa a nos influenciar. E aí já não somos mais nós. Já não estamos sozinhos nessa caminhada. Já estamos acompanhados. Eu sou espírita desde que reencarnei. E eu costumo brincar dizendo que em determinados espíritos que só tem chance de acertar se reencarnar espírita, porque se já reencarnar fora do espiritismo já é certo que vai patinar de novo. Eu sou um desses. Eu reencarnei numa família espírita, uma família de prática e teoria espírita. Particularmente por parte da minha mãe, uma mulher de evolução espiritual, que já passou por um plano espiritual grandiosa. Os conhecimentos espíritas foram a pouco e pouco fazendo parte, através da evangelização da infância, dos estudos na juventude, através do contato com a casa espírita, vendo o quanto é importante o contato espiritual com o ambiente superior. Sempre me chamou muito a atenção como nós mudamos facilmente. Às vezes nós estamos bem, e por pouca coisa, às vezes por alguma coisa que a gente nem sabe muito bem o que foi que aconteceu, nós passamos a nos sentir muito mal. A minha mãe tinha comigo um hábito, quando eu estava em casa de determinada forma, tinha um amigo que eu gostava de visitar, porque era o amigo que eu tinha mais próximo, mas aquele amigo, a minha mãe já havia dito assim, olha, ele tem problemas. A família é uma família desajustada, cuidado quando tu vai lá. E, de fato, quando eu voltava da casa do meu amigo, geralmente eu voltava alterado. E ela me dizia, dá uma olhadinha, como é que foi quando tu saísse de casa e como é que tu estás agora? E eu queria brigar. Queria discutir. Porque quando a gente não está bem, a gente fica buscando um motivo para justificar o porquê que não está bem. E ela dizia, olha, isso não é teu. Isso é uma coisa que não estava contigo e que provavelmente tu absorvesse lá de onde tu viesse. Eu não gostava muito de ouvir isso, né? Porque já estava dito que eu não podia ir da próxima vez, ou eu sentia meio constrangido. Mas fui aprendendo aos poucos a discernir que esses estados emocionais, eles oscilam às vezes conforme o ambiente que nós estamos. E na casa espírita era frequente de vermos a experiência de estarmos de uma determinada forma e depois de passarmos por um atendimento espiritual, por um passe, pela oração, modificarmos o nosso estado de onda.
mas foi aos 14 anos de idade, mais ou menos, que eu tive uma experiência muito viva com o capítulo da doença mental. Aos 14 anos de idade, eu ingressei num grupo de caravaneiros de visitação aos lares. Deve existir aqui também. Aquele grupo de trabalhadores que vão visitar as pessoas que não podem ir ao centro espírita e que têm algumas dificuldades que precisam de atendimento espiritual. A primeira casa que nós visitamos era na periferia da cidade de Bagé, já que eu sou natural de Bagé, há 30 anos eu moro em Pelotas, depois que fiz o curso de medicina, mas naquela ocasião eu morava em Bagé, na periferia de Bagé, uma casa, um casebre, que morava uma senhora muito pobre e um rapaz, em torno de 25 anos de idade, portador de retardo mental grave e um quadro de agressividade, de agitação extrema. Quando nós adentramos aquele ambiente pobre, simples, humilde, nós tivemos um choque, porque aquele rapaz estava acorrentado na sua poltrona. A mãe estava chorando e ela nos disse: eu tenho que acorrentá-lo. Ela estava chorando. Porque se eu solto ele, ele me agride e se machuca. Então eu não tenho outra alternativa a não ser prendê-lo. Eu olhei para os trabalhadores que já tinham experiência e disse: o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos orar, nós vamos aplicar o passe, vamos ler uma página do Evangelho. E eu pensei: só isso? Só isso. Isso não vai adiantar nada. O que vai adiantar? Uma situação como essa, pensei. Mas assim nós fizemos. Todos os sábados nós íamos. Se chamava Sérgio também o rapaz. Era que nem eu. Estava lá, naquele quadro de perturbação. A cada semana que íamos, se modificava muito pouco o quadro, até que mais ou menos uns 2 meses depois, um dia nós entramos e ele estava sem as correntes. A mãe estava com um sorriso no rosto. E com alegria nos disse: ele está curado. Nós olhamos para ele e vimos que ele não estava curado. Ele continuava com retardo mental, se balançando na cadeira. Mas olhando para o rosto dele, alguma coisa havia saído dele. Ele já não tinha mais aquela expressão de ferocidade, de ira. Aquilo havia saído. E assim continuamos. Hoje eu soube que até hoje o grupo de trabalhadores da Sociedade Espírita Amor e Caridade, em Bagé, frequenta esse mesmo lar. Soube também que, paralelamente, enquanto esse trabalho de assistência no lar era feito, no Centro Espírita eram feitas as sessões de desobsessão. Nas sessões de desobsessão, manifestações espirituais do tipo: ele vai nos pagar, ele ficou imune, ele fugiu às raias da justiça ao seu tempo, ele pensou que ia fugir das nossas garras, mas agora nós vamos estabelecer a nossa vingança. Ele está aí disfarçado de doente, ele está aí se escondendo nesse corpo de pessoa necessitada, mas ele é um tirano. Ele esmagou mulheres, crianças, ele vitimou a muitos, e aos poucos, aquele trabalho espiritual no sentido do amor, indo dissolvendo todas aquelas multidões de pecados, de ódios. À medida que os obsessores foram sendo afastados, que essa nuvem de testemunhas foi sendo deslocada da convivência do campo mental daquela família, foi exatamente no período que ele foi melhorando. E pela primeira vez eu tive a viva constatação da importância dos fatores espirituais para a saúde ou para a doença mental. Esse fato foi determinante porque a partir dali eu disse: eu vou fazer medicina e vou me especializar em psiquiatria. Porque essa é a área mais fascinante da área médica, no meu entendimento. Aonde nós podemos lidar com o campo da alma, com a realidade espiritual, com a realidade psíquica e com a realidade biológica. E depois, quando já no curso de medicina eu escolhi psiquiatria e fui ter a oportunidade de trabalhar no Hospital Espírita de Pelotas, do qual eu fui diretor, as mesmas situações. Pacientes que internavam
em estado grave das mais variadas patologias. Há os pacientes que são tratados apenas com medicamentos. E há aqueles que são tratados com medicamentos, com terapêutica psicológica e terapêutica complementar espírita, o passe, desobsessão, a oração. A recuperação dos pacientes que têm atendimento espiritual é muito maior do que a dos pacientes que não têm atendimento espiritual. E isso não somos nós que dizemos. Isso é dado de pesquisa científica da atualidade. As estatísticas dos grandes pesquisadores da atualidade hoje constatam que a religiosidade e a espiritualidade, seja ela qual for, responde por melhores índices de saúde. Pessoas que têm fé em Deus, pessoas que têm uma prática religiosa, pessoas que têm uma fé robusta, uma fé consistente, têm menos depressão, têm menos câncer, adoecem menos, se recuperam mais rápido de doenças, vivem mais. É claro, nós sabemos que o fato de nós sermos espíritas não nos dá imunidade, mas as pesquisas mostram que as pessoas que desenvolvem espiritualidade têm uma qualidade de vida superior àquelas pessoas que não têm. E por quê? Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E somos nós que escolhemos as testemunhas, a qualidade das testemunhas que nós queremos ter em torno de nós. Se nós tivermos sintonias inferiores, infelizes, será uma nuvem escura, que irá influenciar na saúde ou na doença. Mas se nós escolhermos uma nuvem clara de amor, de sintonias superiores, nós estaremos trabalhando de forma consistente para alcançarmos níveis mais plenos de saúde mental. Não é de outra forma que é por isso que nós reencarnamos no mundo físico. Nós reencarnamos através dessas várias oportunidades para aprendermos a lidar com essas dificuldades que nós temos de estabelecer o que realmente é importante. Está escrito, está na consciência, está dentro de nós, está guardado dentro de nós. Esses assuntos, meus irmãos, que nós estamos falando aqui, não é novidade para nenhum de nós. Nós simplesmente andamos um pouco esquecidos. Porque todos nós viemos do plano espiritual. Todos nós já tivemos várias existências. Mas ao mergulharmos no plano físico, nós passamos a acreditar que a vida verdadeira e única é apenas aqui. A nossa vida original, a nossa casa natural é a espiritual. Nada é nosso aqui. Nem mesmo o nosso corpo é nosso. Nada. Nós só levamos para o outro lado aquilo que nós não temos. Aquilo que nós construímos, nós levamos. Mas aquilo que nós temos, sob o ponto de vista material, nós não levamos. Dizem que essa semana passada desencarnou um médico. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. E médico, quando desencarna, é uma coisa complicada. Vamos dar o nome desse médico de João. Ele chega no plano espiritual e encontra Deus. E Deus faz uma pergunta para ele. Quem és? Ele fala, eu sou o João. João de tal. E estou chegando agora aqui. Não. Eu não perguntei o teu nome. Porque tu foste João. Eu estou te perguntando quem és. Porque numa mesma existência nós podemos ser Saulo e Paulo. Nós podemos ser Gesiel e Estevão. Então, de responder que somos João, não responde a nossa identidade. Responde apenas a nossa personalidade. Nós já tivemos vários nomes. Nós, nessa existência, estamos Sérgio, Paulo, João. Quem és? Bom, eu sou o doutor João, porque eu fui médico na Terra.
e nós médicos gostamos muito de colocar o DR na frente, porque isso abre portas, né? Tem pessoas que já quase que agregaram o DR à personalidade, assim, né? Já se apresenta doutor fulano de tal. Eu fui médico, cuidei de muita gente, fui muito famoso. Eu não perguntei a tua profissão. Aliás, a maior parte dos médicos, quando desencarna, perde o diploma. É só o momento de desencarnar e já perdeu a validade do diploma. Porque a maioria, infelizmente, dos médicos, enquanto no plano físico, não trabalhou na medicina do espírito. E para trabalhar na medicina do espírito não é preciso ser espírita, é preciso ser humano. E para ser humano é preciso ter a profissão como um ideal. Não como nós vemos hoje, infelizmente. Muitos estudantes já no último ano fazendo o carnê do carro que vão comprar para depois, com os plantões que vão fazer, conseguirem pagar o carro zero. Para depois fazerem uma residência, de preferência aquela que dê dinheiro para dar um status e uma condição de vida confortável. Não somos contra o conforto. É natural de todos nós querermos ter uma vida boa, mas nós não podemos inverter a finalidade, o objetivo como os meios. A finalidade de qualquer pessoa no mundo é servir. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade. Levanta-te. Levanta-te e anda, dizia Jesus, para todos aqueles que estão caídos. E quando nós reencarnamos, nós somos os caídos. Nós caímos no plano físico. Levanta-te. Levanta-te da materialidade para a espiritualidade. E entra na cidade. Que cidade? A cidade é a vida de convivência de nós uns com os outros. Porque de nada vale nós termos espiritualidade e ficarmos no centro espírita ou rezando em casa. Essa é como um fermento que fica guardado no vidro dentro da estante. Por melhor que seja o fermento, ele não serve para nada. Entra na cidade. Entrar na cidade significa nós nos misturarmos uns com os outros, para exemplificarmos a nossa vida. Quem és? Não, eu não quero a tua profissão. Para continuar sendo médico, enfermeiro, professor, no plano espiritual, é preciso as credenciais daqueles que continuam. Portanto, doutor João, quem és? Bom, eu sou João, eu sou um casado, eu sou pai de 3 filhos. Eu não perguntei a tua condição civil. Quem és? Eu não sei. Então retorna, entra na cidade e descobre. É quando então nós reencarnamos no plano físico, na condição de crianças, para desenvolvermos uma tarefa que ninguém poderá fazer por nós, na reencarnação. A reencarnação é a grande oportunidade de nós renovarmos a nossa atmosfera, modificarmos o panorama das nossas nuvens espirituais. As nuvens das companhias. No capítulo 4 do livro Os Mensageiros, André Luiz conta a história de Vicente. Vicente foi um médico também no plano físico. André Luiz estava excursionando no plano espiritual na sua tarefa de aprendizado e foi apresentado para ele esse colega, já que entre 2 médicos poderiam ter experiências de aprendizado pela facilidade da linguagem. E André Luiz, quando encontra Vicente, diz que já se sente com ele de uma forma naturalmente sintonizada. É como se fosse um irmão que ele já conhecesse há muito tempo. E ele conta para Vicente o seu drama, porque para todos que assistiram ao Nosso Lar ou leram um livro, sabem que André Luiz, logo depois, quando teve a oportunidade de voltar do Nosso Lar até o plano físico, ele foi à sua casa, para ver como estava a sua família. E o que ele encontrou lá? A sua viúva tinha casado de novo. Pois é, depois a gente fala sobre isso. Então ele conta para Vicente
do seu dissabor, da sua tristeza, do impacto que ele teve de ver que a sua ex-mulher agora estava com outro homem. E quando ele termina o seu relato, Vicente diz para ele: mas André, tu foste muito feliz. Como assim? Claro, a tua esposa te respeitou até o momento que tu partiste do plano físico. O meu caso foi diferente. Eu fiz medicina. Aos 25 anos de idade eu me formei. A vida sorria para mim. Foi quando então eu me casei com Rosalina. Rosalina era a mulher dos meus sonhos, a companheira que trabalhava comigo em todos os momentos. Eu não me dediquei à clínica, eu me dediquei ao laboratório. Eu fazia as pesquisas, os exames, e ela era a minha companhia, a minha companheira, a minha fiel companheira. E fomos felizes durante 10 anos. Mais ou menos 10 anos de casamento, e um irmão meu veio morar na nossa cidade. Eleutério. Um irmão mais velho, um advogado, que embora não morasse com ele, estivesse morando num hotel, passava os dias na sua casa, em companhia com a sua esposa, com a cunhada dele, a Rosalina. Ele, como ficava trabalhando no laboratório muito tempo, Rosalina começou a se distanciar dele. Disse que não o iria acompanhar mais no laboratório. Ele se sentiu abandonado pela esposa, mas não parou para prestar atenção naquilo que estava acontecendo no seu relacionamento afetivo. Rosalina andava agora com Eleutério, com seu irmão, para baixo e para cima. E via que quando os dois estavam juntos, eles estavam felizes. Até que um dia, ele teve uma doença inesperada. Ele tinha uma ferida no lado do nariz, e aquela ferida complicou. E se complicou de tal maneira que se transformou numa septicemia. E Vicente conta que ainda lembra do olhar consternado de Eleutério e de Rosalina olhando para ele, momentos antes de ele desencarnar. Então, quando ele desencarna, ele descobre tudo o que havia acontecido. Eleutério e Rosalina haviam se apaixonado perdidamente. E ao invés de assumirem a relação, o que seria um escândalo para a sociedade, porque teriam que confessar que tiveram um relacionamento extraconjugal com o irmão. E isso seria um escândalo público, quando então o seu irmão Eleutério deu a ideia a Rosalina, que conhecia as técnicas de laboratório, para que ela formasse uma pequena cultura de um vírus destruidor. E quando, de forma invigilante, Vicente estava dormindo um determinado dia, ela inoculou uma gota no nariz, na ferida de Vicente. Precisou muito pouco tempo para que aquela ferida se transformasse numa infecção. E ele veio a desencarnar. Quando ele desencarna, ele sabe de tudo, o que havia acontecido. E de todos aqueles espíritos que estavam inspirando pela desagregação do seu lar. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Como agir? Como agiu Vicente? Vicente, depois de vencer a sua dor, teve a grandeza de perdoar. Porque ele se deu conta que o mal, ele é fruto da ignorância. Ele é fruto de nós não termos ainda a estrutura psíquica, a estrutura mental para vencermos os nossos limites, as nossas fragilidades do nosso compasso evolutivo. E André Luiz diz para ele: mas como tu te sentes? Ele diz: agora um pouco mais distanciado daquela realidade. Os dois estão lá, vivendo a vida material na posição social que a fama lhes proporcionou. Estão tendo as ilusões do mundo, mas a consciência já começa a avisar. É Saulo no caminhar. Porque no capítulo de Saulo de Tarso existe uma peculiaridade psicológica muito curiosa. Espíritos que são muito determinados, que são muito fixados num ideal, como era o caso de Saulo,
eles se apaixonam vivamente pelas coisas que estão envolvidos. São muito fiéis aos seus propósitos e às suas pessoas. Saulo era um apaixonado pelo judaísmo. Jesus mandou-lhe Abigail, mandou-lhe Gesiel, mandou-lhe Gamaliel, e ele foi quebrando essas estruturas rígidas dos seus rigores, da sua inflexibilidade. Mas ele não flexibilizou, até que chegou o último momento, quando ele, tendo perdido todos os seus amores, porque ele perdeu o contato com Gamaliel, ele perdeu a companhia provável de Estevão e perdeu Abigail. Quando nós não atendemos aos apelos do amor, nós perdemos. A linguagem que a vida lança nessa circunstância é a única linguagem que nós todos entendemos e atendemos. Porque a linguagem da razão nós entendemos, mas nós não atendemos. A linguagem do amor, todo mundo quer o amor, todo mundo entende, mas muito poucas pessoas atendem. A única linguagem que todos nós entendemos e atendemos é a linguagem da dor. Pontapé na canela é a mesma resposta. Ai! E a pessoa respeita. O pontapé na canela de Saulo foi ter perdido todos os seus amores. Quando Jesus se apresenta para ele na estrada de Damasco, ele já estava fragilizado. Quando nós mudamos, são os momentos que nós temos fome e sede de justiça. Como diz Jesus nas suas bem-aventuranças. Nós temos sede, nós temos fome, nós procuramos o que comer, nós procuramos o que beber. A água viva, a água do Cristo. Saulo, por que me persegues? Quem és? Eu sou Jesus. E aí então ele faz aquilo que todos nós deveríamos fazer diante dos nossos fracassos. O que faríamos nós diante da estrada de Damasco ao nos darmos conta que nós estamos equivocados na nossa postura? Quem és? Eu sou Jesus. Provavelmente 2000 anos de culpa. Não é assim? Nos atiraríamos no chão dizendo, meu Deus, eu errei, eu não presto, eu sou um verme. Muitas pessoas fazem assim. Diante das suas culpas, se derrotam. Saulo se transforma em Paulo. Naquele exato momento que ele vê que ele errou, o que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Transformando a culpa em responsabilidade. Talvez uma das grandes tarefas da nossa vida seja a gente transformar culpa em responsabilidade. Parar de se queixar com o que houve e dizer assim, muito bem, o que eu posso fazer para ajeitar? Porque é dessa postura que nasce o crescimento. O remorso, ele é ficar remoendo uma situação passada. O arrependimento é revisar o que aconteceu, se dar conta da responsabilidade e ir adiante. Então, Vicente, no capítulo de André Luiz, ele assume a sua responsabilidade. Qual foi a responsabilidade dele? Ele ficou trabalhando o tempo inteiro e deixou a sua esposa em casa, abandonada, sozinha com seu irmão. Eles tiveram um envolvimento, coisa humana, dentro do nível evolutivo que eles tinham. Se apaixonaram, não tiveram capacidade de enfrentar. Vicente se deu conta disso. Se deu conta também que para ele ter passado por essa circunstância, pela lei de causa e efeito, provavelmente, acabou sabendo logo depois, que teve que passar por essa situação. Então ele assume a sua responsabilidade, uma postura madura e vai adiante. Porque nós sabemos então, junto com ele, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, ela se dá a partir das nossas sintonias. A nossa reencarnação, ela está se dando sob os auspícios da presença espiritual. Ninguém de nós veio para o plano físico que não tenha sido cuidadosamente planejada essa reencarnação. Livro Missionários da Luz, de André Luiz. Hoje é predominantemente André Luiz, que é para estimular a leitura. Capítulo 13, a reencarnação de Segismundo. O que está escrito ali? Que no momento que Segismundo, que é esse espírito que é um pseudônimo que André Luiz utiliza nas suas obras, é óbvio, para não confundir com pessoas que estão vivas e que possam gerar confusão legal. Segismundo, então, é um espírito que vai reencarnar.
E André Luiz conta que antes mesmo da reencarnação dele, está sendo feito um trabalho espiritual de preparação, de reajustes, que não vamos entrar em detalhes, entre os personagens, para que seja possível a condição magnética ideal, possibilitando então a reencarnação. No momento da reencarnação, pelo ato sexual, milhões de espermatozoides. Um se destaca na frente de todos os outros. Esse espermatozoide que se destaca na frente dos outros já está sob a influência magnética do espírito reencarnante, que é aquele mais compatível pela carga genética às condições que o espírito está trazendo. E como um ímã, ele corre na frente. Sempre chamou a atenção por que o espermatozoide que corre na frente não é aquele mais forte, né? Porque pelas leis da física, o que deveria chegar primeiro deveria ser o mais forte, o mais saudável. E às vezes chega um síndrome de Down na frente. Não é? Às vezes chega um meio desarticulado. Como é que se conseguiu correr na frente dos outros? Porque o que chega na frente não é o mais forte, é o mais competente. É o mais compatível às condições do campo espiritual que está presente na reencarnação. Então, Segismundo reencarna, acontece a fecundação sob a orientação dessa nuvem de testemunhas, de espíritos que se organizam para possibilitarem todo esse processo. Outro dia eu fazia uma palestra no Rio Grande do Sul sobre esse tema e uma pessoa levantou a mão e disse assim, só um pouquinho, Sérgio, tu está dizendo o seguinte, que na hora da fecundação, lá na hora da relação sexual, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas? É complicado, né? Até nessa hora tem nuvem de testemunhas? Não tem outra coisa para fazer nessa hora? Essa pergunta foi feita por André Luiz a Calderaro nesse livro. Como se dá essa questão dos espíritos na hora da união sexual? E Calderaro diz o seguinte, não se esqueça, André, que entre o ato sexual e a fecundação há um período de horas e muitas vezes de mais de um dia. Porque o caminho que os espermatozoides têm até chegarem no óvulo é um caminho longo. Os lares, os relacionamentos que se dão em bases retas, são palavras dele, têm a privacidade, a proteção espiritual. E o ambiente fica protegido somente com os dois. Foi um alívio, foi esse o alívio. Mas, olha só, relacionamentos em bases retas. E como se dá relacionamentos que não são em bases retas? Relacionamentos esses agora que estão acontecendo no carnaval. Pelos instintos. Relacionamentos das pessoas que não se conhecem e que vão apenas pelo impulso sexual. Eles não estão sozinhos. São verdadeiras orgias espirituais onde espíritos de várias naturezas participam. É como se fosse um processo de dependência química, de drogadição, onde a pessoa se embriaga e depois vem uma tremenda ressaca. A ressaca do vazio interior. No outro dia a pessoa acorda e ela está mais carente do que estava antes de ter aquela relação sexual. Assim como um espírito que influencia uma pessoa para beber e depois, quando ela entra em ressaca, o espírito se afasta e depois retorna para que ela beba de novo, também a pessoa que é viciada em sexo e em relacionamentos superficiais terá esse mesmo comportamento repetitivo. E pergunta André Luiz, e quando numa relação um tem uma elevação espiritual superior? A mulher, geralmente, né? Porque cá para nós, se a gente revisar essas obras todas, eu concordo plenamente com o Rossandro, essas mulheres elas vão sempre na frente da gente, né? Nós homens ficamos para trás na evolução léguas e léguas de quilômetro. Depois eu quero falar um pouco sobre isso. Mas
Numa relação, uma mulher tem um nível superior e o homem é mais a moda troglodita, assim, né? Como é que fica o momento da união sexual? E responde Alexandre, nessa obra Orientador Espiritual, é Alexandre, prevalece aquele que tem o nível superior. Então, mesmo em condições de inferioridade espiritual, quando um dos dois tem um nível superior, os espíritos superiores blindam o ambiente da presença de espíritos inferiores. Vejam a importância dos fatores espirituais no lar. E como deve ter sido difícil para Paulo perder Abigail. Como deve ter sido difícil para Públio Lentulus perder a Lívia. E como deve ser difícil para qualquer um de nós, homens, perdermos as nossas Abigails, as nossas Lívias. Porque muitos dos relacionamentos que nós temos na vida atual, temos visto isso, são de mulheres que trabalham a espiritualidade e de homens que lutam de tudo que é forma para não irem num centro espírita, para não rezarem, para não participarem de uma palestra, que debocham das suas companheiras, não sabem que logo depois se distanciarão. A oportunidade de estar juntos com essas companheiras é agora, porque ao desencarnarem, irão para lugares diferentes. E muitas vezes precisaremos de séculos para nos reunirmos e avançarmos para chegarmos ao ponto de estarmos compatíveis novamente na evolução. Para isso não é necessário ficar rezando o tempo todo, viu, gente? Outra coisa que numa palestra aconteceu foi que nos perguntaram, pois é, então para que o ambiente esteja privado, esteja blindado, é necessário então muita oração? Eu disse, mas então tem que rezar na hora da relação sexual? Não é isso. Não precisa tanto. E aí, eu disse, não, porque tem um amigo meu que é espírita, mas muito espírita. Eu tenho muito cuidado sempre quando a pessoa diz que é muito espírita. Porque geralmente quando diz que é muito espírita, ele está dizendo que é muito fanático, aí já não é espírita. Né? A esposa dele me contou um dia, Sérgio, eu não aguento mais ele, porque ele não sai do centro espírita. E aí ele quer rezar para tudo. Até na hora da relação sexual ele quer rezar. Outro dia, nós estávamos no meio da relação, ela me contou, em ambiente terapêutico, né? A gente fica sabendo muito da vida das pessoas, eu não dou o nome de ninguém. Ela diz assim, nós estávamos no meio da relação sexual e eu peguei o embalo, eu estava no meio da coisa, aproveitando bastante. Ele me achou meio acelerada e achou que eu estava com um obsessor. E aí eu estava lá suando, claro, né? Mas eu fazia o que na hora da relação sexual? Você sabe o que ele me disse? Pensa em Jesus, pensa em Jesus. Ah, não. Tem hora para tudo, gente. Tem hora que não dá para pensar em Jesus. Depois agradece a Jesus. Depois, deixa passar o tempo, né? Deixa passar um tempinho. Passar. Não precisa rezar. Não. A oração é o comportamento nesse momento. Não adianta nada a pessoa levar uma vida completamente contraditória, uma vida discrepante, e depois utilizar 5 minutos de uma oração tentando fazer com que os seus processos mentais estejam todos equilibrados. A oração, a grande oração da nossa vida, é a oração do nosso coração e da nossa ação. É a oração que nós não fazemos com palavras. É a oração que nós fazemos quando nós acordamos, quando nós olhamos para os lados, quando nós vemos que nós vivemos num universo misericordioso, onde um Deus misericordioso cuida de todos nós, onde os acontecimentos estão previstos delicadamente. Nós ficamos pensando, como na tragédia de Santa Maria, e sabemos que existe uma programação superior. Existe uma legião, uma nuvem de testemunhas de espíritos superiores que estavam de plantão naquele momento.
Sabemos por experiência daquele dia, do cuidado que o plano espiritual teve para acolher esses jovens. Nós podemos ficar olhando para a tragédia, mas nós podemos ficar olhando também para aqueles que passaram para um outro plano e agora já estão livres de uma condição de provas e expiações, que terminou ali. Então a vida é pródiga de nos dar oportunidades para continuarmos indo adiante. Temos que tomar um cuidado em situações como essas, para não generalizarmos em explicações. É um momento delicado, nós espíritas que sabemos que não existe a injustiça, que existe a lei de causa e efeito, tomarmos um certo cuidado para nesse momento, quando uma pessoa perde alguém, um ente querido, não é momento para falar em reencarnação. Não é momento para tentar descobrir o que ele fez na outra encarnação. Aliás, não é momento para ficar falando. Tem muita gente que, diante da dor humana, fica dando aula de espiritismo. Isso não é caridade. A caridade, muitas vezes, é chegar, ficar do lado, coloca a mão no ombro e diz assim, pode contar comigo. Eu estou aqui do teu lado. Só. Há momentos que a caridade é só ouvir. Mais adiante, refletir. Quando as condições já estão propícias para isso. O Espiritismo foi apresentado pelo Cristo como o Consolador. E o Consolador, para atingir a sua missão, ele precisa confortar, consolar, trazer a sua mensagem de paz e de amor. Na certeza de que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos reunidos por forças que nos juntaram muito antes de nós reencarnarmos. Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Eu tive a grata oportunidade nessa encarnação também de conhecer a minha Abigail. Enquanto o Haroldo falava ontem e citava Paulo, naquele momento que ele não soube aproveitar a oportunidade que a vida lhe deu de ter um amor ao seu lado, me recordei na época da juventude espírita, quando participando do movimento de juventude espírita, e fiquei muito feliz de ver que o movimento dos jovens, das crianças aqui está acontecendo, porque o espiritismo é para ser apresentado principalmente nessa idade. Muita gente diz assim, quando eu me aposentar eu vou me dedicar ao espiritismo, porque o espiritismo é uma coisa muito complicada, precisa de tempo. Mas a gente não sabe se vai se aposentar. Provavelmente não vai conseguir se aposentar, né? E quando o tempo chega, é o tempo da juventude, que já está propício para assimilarmos essas informações. Aconteceu comigo. Eu conheci a minha esposa há quase 30 anos atrás. Agora você já sabe a data do casamento. É só lembrar o Congresso de Goiânia, do Goiás. E aí aconteceu um fato fundamental na nossa vida. A nossa vida, ela é preenchida por momentos cruciais. Todos nós, em algum momento, nós tivemos uma circunstância, uma oportunidade que tivemos que fazer uma escolha. E dependendo das escolhas que nós fazemos, nós podemos ter um futuro mais feliz ou um futuro mais infeliz. Um futuro de acertos ou um futuro de coisas mais complicadas. Obviamente, como jovem, nós nos apaixonamos e ela ficou grávida. Não sei hoje, até hoje eu não sei muito bem como é que ela ficou grávida. Né? Eu, como já era de família espírita, a família da Gianina era uma família bastante rigorosa, daqueles pais austeros. As 3 filhas anteriores haviam casado na igreja com véu e grinalda, e eu sabia que era morte certa se aparecesse alguém com uma informação dessa. Se estabeleceu entre eu e ela aquela tensão. Eu disse para ela, eu já tinha bastante idade, tinha 19 anos, né? Já era quase um homem feito, primeiro ano de medicina, uma família pobre, meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, eu o 9º filho. Imagina só. Eu disse para ela, não, fica tranquila, está tudo bem. Está tudo em paz, isso aí vai dar tudo certo. Quando cheguei em Porto Alegre, ela me apresentou o exame positivo, eu digo, positivo, é muito positivo, né?
Aí ela me disse, eu já fui na ginecologista, e veja a importância do profissional. E a ginecologista disse para ela, mas isso aqui não é nem gravidez ainda. Faz no máximo 20 dias que houve a fecundação. Isso ainda não dá nem para considerar gravidez. E deu para ela uns comprimidos abortivos. Ela teve a sabedoria de guardar e me esperar chegando de viagem. Naquele momento, o que eu faço com isso? A doutora disse que não é gravidez. Eu já era estudante de medicina. Eu disse para ela, não, já é gravidez. Já vem um espírito junto nesse momento. Já está com a gente. A partir desse momento, nós não somos mais donos da nossa vida. Nós não somos mais donos. Porque quando nós temos um filho, nós não somos mais donos da nossa vida. O primeiro responsável dos nossos cuidados são os nossos filhos. E um filho nasce no mundo na hora da fecundação, não na hora do parto. Ele já estava com 20 dias de idade. Jogamos fora os comprimidos e eu fui enfrentar as feras. Entrei, Daniel, na cova dos leões. Meu sogro sentou na frente, minha sogra do lado. Ele já estava de pijamas, sentou. E eu disse, eu tenho uma informação importante para dar para o senhor, para a senhora. E a minha sogra ainda disse assim, só não me fale em casamento, porque ele tinha casado uma filha a cada ano já. Né? Eu olhei, do lado dele tinha um vaso. Do lado, né? E eu já usava óculos na época, eu tomei o cuidado de tirar o óculos, né? Porque eu sabia que aquele vaso ia voar na minha direção. E eu disse, olha, eu tenho uma notícia, que eu não sei se vai ser boa ou se vai ser ruim, para nós é boa. Ela está grávida, vocês vão ser avós daqui a 9 meses, e eu estou aqui para assumir. Só tinha uma bicicleta. Mas era uma Caloi 10, não era qualquer bicicleta. De marcha. E ali eu tive uma grande surpresa. Aquele homem que parecia que era um homem austero, que seria inflexível, se transformou no meu maior amigo. Disse, muito bem. Já que aconteceu, como é que eu posso te ajudar? E a partir dali, nós tivemos o amparo completo desses pais, os meus sogros. A minha sogra virou para ele e disse assim, quando ele disse para ela falar alguma coisa, ela disse assim, eu já não estou mais nem surpresa em ela estar grávida, eu estou surpresa com a tua reação. Tive que vender a bicicleta, né? E ela vender a Avon. Mas se tiver, gente, se tiver que vender a bicicleta, se tiver que vender a Avon, vende com alegria. Porque diante da vida, nós precisamos escolher a vida. É presente, não é problema, é oportunidade. Hoje nós temos 3 filhos lindos. Essa filha, a mais velha, a Mariana, é hoje psiquiatra. Se formou em psiquiatria esse mês. Terminou o curso de medicina. E já está atendendo outras pessoas. Como teria sido a nossa vida, Janine, se nós tivéssemos feito o aborto? Nós não nascemos com um futuro determinado. Nós nascemos com algumas possibilidades de futuro. Nós nascemos com alguns roteiros básicos. Mas somos nós que, durante a existência, vamos fazendo escolhas e determinando a vida que nós queremos ter. Portanto, não nos importa os outros. Não nos importa o que os outros pensem. Vamos tomar as decisões acertadas. Por quê? Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E a nossa ação deve seguir aquilo que Madre Teresa de Calcutá um dia nos disse na forma de poema e que usamos para encerrar. Que às vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, os outros poderão acusá-lo de egoísta e de interesseiro. Seja gentil mesmo assim.
Se você é um vencedor, você terá alguns falsos amigos e muitos inimigos verdadeiros. Vença, mesmo assim. Se você é honesto, você é franco, as pessoas poderão enganá-lo. Seja honesto mesmo assim. O que você demorou anos para construir, alguém pode vir e destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você tem paz, se você é feliz, as pessoas poderão ter inveja de você. Seja feliz mesmo assim. Dê a você o melhor que tenha. Porém, isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim. E veja você, que ao final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Um carinhoso abraço. Muito obrigado.